Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia 11 de junho, dia do Senhor. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja com cada um de nós nesta bela manhã de domingo. E por falar em domingo, hoje é dia de estarmos na casa do Senhor, cultuando a Deus, celebrando o Senhor, né? A salvação em Cristo Jesus. Amanhã é segunda-feira, amanhã, lembrando, né, dia dos namorados. Nós temos o nosso jantar dos namorados. Não, se você ainda não adquiriu, hoje ainda dá tempo de você adquirir o seu cartão. Pois é, a nossa lição de hoje, a lição de número 11, está em 2 Crônicas 36, 12 a 14 e também 2 Reis 17, 6 a 12, segundo as abominações dos gentios. Quando refletimos na palavra do Senhor, especialmente nos livros proféticos, nós podemos constatar o quanto a nação de Israel fora rebelde e obstinada em relação aos mandamentos e orientações do Senhor. Antes, desde a saída do Egito, a desobediência a Deus sempre foi recorrente, exceto no reinado de Davi. Assim, de todos os pecados cometidos pelo povo de Israel, desde o tempo da conquista da terra prometida até a destruição de Jerusalém, a idolatria sempre foi o pecado mais recorrente. Mas podemos nos perguntar, por que um povo que experimentou tantos milagres e maravilhas, um povo que tinha o modelo da religião mais sofisticada do seu tempo, um povo que possuía um código de leis morais que melhoraram a humanidade para sempre, preferiu imitar os povos conquistados em suas práticas objetos de culto, como, por exemplo, a prostituição em honra aos deuses pagãos, o sacrifício de bebês em honra a falsos deuses, entre outras práticas absurdas. Por que tanto fascínio pelo mal e pela degradação moral? Quais as lições que podemos extrair a partir desta triste constatação? Nesta lição, refletiremos sobre os erros do povo de Deus no passado e aprenderemos importantes lições para a nossa vida. Primeiro, então, momento da nossa reflexão, da nossa revista, né? O que traz aqui de bom? A apostasia da ética. A passagem em 2 Reis 17, 8 a 9, nos traz uma evidência importante para entendermos o porquê do fascínio do povo pelo erro e pelo obscurantismo religioso. No verso 8, podemos observar que a nação de Israel andou nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e dos reis de Israel que eles fizeram. O verso 9 acrescenta que os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. Em conformidade com isto, não é preciso ir muito distante da leitura dos profetas que viveram naquele tempo para atestar que os valores morais do povo de Israel foram pervertidos. Por exemplo, no livro do profeta Isaías 5:20, o profeta indica a reprovação do Senhor ao povo que perverteu o seu caminho. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas,
que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Da mesma forma, seu contemporâneo, o profeta Miqueias, nos mostra em seu livro que o Senhor declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. O povo então vira as costas e faz tudo às avessas. Não é difícil atestar que um dos primeiros sinais de decadência e declínio de uma nação seja a degradação moral da sociedade. Devemos ter muito cuidado em não subjetivar valores espirituais e morais universais da palavra de Deus e abraçar valores transitórios deste mundo de escuridão. Nos dias atuais, vivemos um conflito constante de uma sociedade secularizada. Agora, não são os deuses das práticas primitivas que se constituem uma tentação para o povo do Senhor, mas sim, e assim chamada contemporaneidade, que luta contra os valores da palavra do Senhor, subvertendo valores e desejando transformar o errado em certo. Segundo momento, a corrupção generalizada. Em decorrência da degradação espiritual da nação de Israel, a corrupção se tornou generalizada. E em todas as esferas da sociedade, desde o rei, passando pelos sacerdotes e, por fim, do povo inteiro, não se podia mais haver confiança na justiça. Em 2 Crônicas 36:13, vemos que o último rei de Judá, Zedequias, já servo do rei da Babilônia, rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, a quem tinha firmado por Deus que não se rebelaria. Por sua vez, o texto nos mostra que todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. 2 Crônicas 36:14. Assim, aqueles que deveriam ser os guardiões da justiça e da lei, aqueles que deveriam ser a voz profética e o exemplo para o povo, estavam completamente corrompidos. O povo, por fim, sem qualquer exemplo a partir dos seus líderes, também mergulhou na corrupção generalizada, acabando com qualquer possibilidade de justiça naquela nação. Em conformidade com isso, o texto de 2 Reis 17:17 nos mostra que venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Isso nos mostra o quanto a corrupção entre os homens é um assinte a Deus. O Senhor odeia a corrupção e não tem por inocente um governante e um povo corrupto. Mas, mais além, o profeta Sofonias nos mostra que os falsos profetas do seu tempo eram levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e violam a lei. Sofonias 3:4. É triste quando as autoridades são corruptas, mas quando a corrupção vem também de pessoas cuja exigência espiritual é ainda maior, certamente é uma catástrofe. Como servos do Senhor, devemos ser intransigentes contra a mentira em nossa vida e em nossos negócios.
Quantas vezes a palavra de Deus é profanada entre os ímpios por conta do mau testemunho daqueles que deveriam ser a reserva moral da sociedade. A autoridade espiritual de um servo do Senhor sempre vem acompanhada de sua autoridade moral. Uma vez que a autoridade moral é questionada, a autoridade espiritual entra em xeque. Portanto, o testemunho cristão é a pregação da palavra de Deus em nossas atitudes. O inferno estremece com o bom testemunho de um servo de Deus. Ou seja, nós só precisamos testemunhar de Deus. Só precisamos viver uma vida digna da presença de Deus. Terceiro momento, a perda da relevância. Um último elemento que mostra a triste história da decadência e queda dos reinos de Israel e Judá, que é decorrente dos primeiros elementos já mencionados, é a perda da relevância. Em 2 Reis 17, vemos que o povo rejeitou os estatutos do Senhor e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Assim, por seguirem as suas próprias vaidades, se tornaram vãos ou irrelevantes. Ademais, o tempo em seguida nos mostra que também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criaram em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Terrível, né? 2 Reis 17. Assim, o povo que havia prosperado de forma inequívoca sob os reinados de Davi e Salomão, e que se posicionava tanto geograficamente quanto politicamente entre as grandes nações do mundo antigo, se perdeu em suas vaidades e obstinações e terminou como uma das pobres nações irrelevantes e dominadas por potências estrangeiras. Podemos aprender aqui que o que torna o povo de Deus relevante é a sua obediência ao Senhor. Não são acordos políticos ou projetos de poder. Essa receita desastrosa já foi feita pelo povo de Deus no passado e, por isso, tornaram-se vãos, enquanto o povo do Senhor se mantiver firme nos propósitos do Senhor, ele continuará relevante e respeitado, mesmo que sofra perseguições por causa da sua fidelidade. Ademais, há um aspecto de relevância nas perseguições. Nações que perseguiram os cristãos ao longo do tempo só fizeram porque a mensagem e o testemunho cristão confrontavam suas práticas erradas. Quando deixamos de ser perseguidos pelas forças contrárias, é porque já nos acostumamos a elas. Não podemos permitir que nossas famílias e igrejas se tornem irrelevantes no cenário atual, mas a relevância não se conquista em conformidade com os poderes deste mundo, mas com as autoridades do céu. Esta autoridade é que nos torna cristãos relevantes em um mundo submerso pela vaidade e completamente vão. Conclusão. Hoje tivemos a oportunidade de aprender
com os erros cometidos pelo povo de Deus no passado. Que o nosso Deus nos ajude a não abandonarmos o que é correto, não pervertermos a justiça e a jamais nos tornarmos irrelevantes neste mundo. Que possamos ser luz e sal para iluminar e curar este mundo perdido com a palavra da salvação. Bela lição. Só precisamos aprender e colocar em prática. Para pensar e agir. Primeiro, você consegue perceber o quanto a degradação moral pode levar uma pessoa à ruína? Segundo, diante da sensação de injustiça, pode alguém se sentir motivado a cumprir, ser honesto? O que podemos fazer como cristãos? Há um que diz: se sou cristão, o que estou fazendo? E, finalmente, você consegue perceber como muitos cristãos têm perdido a relevância por se associarem com as práticas do mundo? Verdade, não é mesmo? Quantos cristãos têm se entregue à obscuridade, ao fascínio pelas coisas que o mundo oferece? Pense nisso. Coloque-se na dependência de Deus. Vamos orar? Eterno e grandioso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esta lição tão maravilhosa que nos mostra, através dos erros do passado, como precisamos viver no presente. E assim, ó Deus, conhecedores destas situações adversas vividas pelo Teu povo lá no passado, possamos, Deus, nos fortalecer no Senhor e enfrentarmos as crises, as maldades e as coisas ruins que nos cercam no presente. E com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor, lutarmos pela vitória do Evangelho. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Aumenta cada dia a nossa fé, a nossa dependência, a nossa confiança no Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica pertinho de nós. Não nos deixe vacilar, não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Abençoa as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, que precisam tanto da direção do Senhor em suas vidas. Nossa bisneta, ó Deus, que requer atenção nossa e os cuidados do Senhor. Protege, ó Deus, abençoa a sua vida e o seu crescimento. Clamamos e oramos sempre, ó Deus, clamando ainda pelas nossas igrejas, onde a Tua palavra tem sido pregada e vivida. Ó Deus, abençoa os missionários, abençoa aqueles que trabalham em prol do Teu reino. Dá força, Senhor. Protege, ó Deus, aqueles que têm sido perseguidos. Que a Tua força seja com eles. Nós oramos, nós agradecemos e clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém? Pois é, né? Vamos mais uma melodia? Só por Jesus nós podemos vencer as tentações. Só por Jesus é que nós somos salvos. Não há
nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos a não ser Jesus Cristo. Ele declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega aos céus a não ser por mim. Creia em Jesus. Abra o teu coração para Jesus Cristo e aceite-o como Senhor e Salvador. E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais um momento, estudo da Escola Bíblica Discipuladora, nossa EBD em casa, que você possa aprender da palavra do Senhor, que você possa, de coração aberto, entender os propósitos de Deus para a sua vida. E lembre-se, hoje é domingo, dia do Senhor. Aproveite para estar com a família, em confraternização, almoçando com a família, junto dos filhos e dos familiares em geral. E logo mais, às 19h30, o nosso culto de adoração ao Senhor. Não deixe de ir à casa do Senhor. Procure a igreja e estamos ali na Avenida Cardoso Moreira, 691, Primeira Igreja Batista, esperando por você. Você vai se sentir feliz ali e Deus vai abençoar grandemente a sua vida. A todos, um bom dia e até amanhã, quando estaremos de volta com a nossa devocional com você, no seu lar. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Amém.